Olá, assinantes do Clube Ictus. É uma alegria poder estar novamente com vocês para esta mini aula. Eu sou o pastor Messias Santos, professor do Seminário Batista Logos, e tenho o privilégio de trazer um assunto para este mês sobre igreja. Falar sobre a dinâmica da igreja e falar um pouco sobre este assunto que é muito importante para a nossa vida. Afinal de contas, nós fazemos parte dela e procuramos então ajudá-la. E dentro deste pensamento, para essa nossa mini aula aqui, nós vamos pensar um pouco sobre o que é edificar a igreja. O que é que nós estamos edificando quando pensamos na edificação da igreja, quando pensamos nessa dinâmica da igreja? Na verdade, nós somos sempre tentados a permitir que a fascinação por algo novo, né, direcione os nossos pensamentos, determine os nossos métodos. Isso é algo que é muito natural. E vivemos numa época em que surgem diversos métodos que prometem soluções rápidas para diversos problemas da igreja. Especialmente o crescimento numérico dela, que muitas vezes é algo que preocupa, que traz certas lutas para aqueles que lideram, ou mesmo para aqueles que ajudam, para aqueles que estão inseridos no contexto de igreja local. Então sempre há aquela preocupação e, por vezes, quando surgem esses métodos, então nossa tentação é buscá-los para que tenhamos as soluções que nós estamos procurando avidamente, né? E cada vez mais a nossa cultura tem se tornado sedutora nesse sentido. Cada vez mais a proclamação clara de convicções doutrinárias fundamentadas na verdade das Escrituras tem sido deixada de lado e, na verdade, ao invés de procurarmos manter aquilo que é bom, que é verdadeiro, que traz crescimento espiritual, muitos têm procurado substituir por algo inovador, criativo, que parece ser algo assim um pouco mais plausível, né? Algo que traz mais facilidades, por assim dizer. Então, quando a gente deixa de lado isso e começamos a buscar métodos para edificar a igreja, então nós começamos a buscar, na verdade, é a glória para nós mesmos, né, no crescimento da igreja. Glória essa que pertence única e exclusivamente a Deus, por meio do ensino e da pregação do Evangelho. E nesse contexto, o que pode acontecer é que o pragmatismo comece a prevalecer. O pragmatismo nada mais é, de uma maneira bem simples, você falar os fins justificam os meios. Então não importa qual meio que eu vou usar, desde que o resultado final seja aquele que eu espero. E esse não é o ideal, na verdade, para a igreja. Então, se nós não compreendermos ou meditarmos nisso, nós vamos muitas vezes nos pegar empolgados, né, em relação aos modelos novos, criativos, que prometem esses resultados. E aí começamos a copiar algumas coisas e buscamos estatísticas para medir o nosso sucesso na igreja local. O que acontece com isso é que o problema da raiz disso é que nós estamos abandonando, a igreja começa a abandonar, na verdade, a crença na suficiência das Escrituras. Porque, na verdade, nós estamos procurando eficácia por nós mesmos e não na suficiência das Escrituras. Paulo, quando ele fala a Timóteo, por exemplo, lá na segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele fala para Timóteo dedicar-se à pregação da palavra. Ou seja, e também lá no capítulo 3, que ele deve ser guiado, governado e dirigido pela palavra e ensinar essa palavra para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, na igreja, na verdade, especialmente aqueles que a lideram ou aqueles que ajudam nesse serviço, nessa etapa, nós temos que procurar ser extremamente cuidadosos, né, na maneira como edificamos a igreja sobre o Evangelho de Cristo. Devemos ser cuidadosos sobre como edificar a igreja de acordo com o padrão de Deus que Ele nos dá na sua palavra. Nossa teologia vai definir a nossa prática. Assim, nossas melhores atitudes
deve ser em crer na palavra de Deus para realizar a edificação da igreja local. Mark Dever diz o seguinte: nosso alvo não é ver quão inovadores podemos ser, e sim perceber quanto fiéis podemos ser. Então devemos, assim, ser criteriosos, né? Com respeito à palavra de Deus, para que essa palavra determine a trajetória. Quero dizer aqui que não há problemas em se criar algum método, ou se avaliar métodos, ou pegar ideias e tentar aplicar naturalmente dentro de um contexto cristão bíblico algumas verdades que existem dentro de métodos ou dos métodos. Não é nenhum pecado fazer isso. O problema é quando o método começa a governar a nossa forma de ser igreja. O que deve governar é a palavra. O método, muitas vezes, vai ser um auxiliar. Como eu citei o Mark Dever, embora não se coloque como um método, mas possivelmente você conheça ou já deva ter ouvido falar sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. Naturalmente que ali nós não temos um método da maneira como a gente está acostumado, por assim dizer, né? Aquela coisa com várias formas de se fazer, mas ele dá algumas orientações de como tornar uma igreja saudável. Uma igreja que, com essa sendo saudável, ela vai crescer naturalmente. Então, na verdade, atrás dessa ideia também existe ali algumas aplicabilidades para a vida da igreja, o que de certa forma se torna, em certo sentido, um método, mas voltado naturalmente para a palavra de Deus. Então nós temos que ser criteriosos, né? O progresso da igreja é necessário. Nossa agenda na edificação da igreja local deve ser a agenda bíblica, porque na verdade nós não estamos edificando a nossa igreja, nós estamos edificando a igreja de Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Nós somos aqueles a quem Ele escolheu e colocou para, nesse contexto, edificar juntamente com Ele a sua igreja. Somos instrumentos dele para esta edificação. Então nós somos como pedras que edificam a igreja. E essas pedras também são as palavras de Deus nas Escrituras. Então, nossa maior prioridade é nos certificar de que o Evangelho é central na vida da igreja. Ou seja, temos que ter a certeza de que o Evangelho governa a maneira como a igreja funciona. E quando isso acontece, a igreja pode exercer sua influência em vários campos, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho que produz o novo nascimento, é o Evangelho que combate os inimigos da igreja, o erro doutrinário, a impiedade moral. Ou seja, é o Evangelho que edifica a igreja. Então, quando pensamos em manter o Evangelho como a centralidade funcional, como diz Dever e Alexander, no livro A Igreja Intencional, ele usa essa ideia de centralidade funcional. Os métodos, eles não podem suplantar a palavra de Deus. Assim como a personalidade do pregador não pode ser mais importante que a pregação. O método não pode ser mais importante que a centralidade do Evangelho. E mais uma vez, citando Dever e Alexander, ele diz: nosso alvo como pregadores e líderes é preservar os métodos simples e básicos, de modo que o Evangelho seja exaltado em contraste com a nossa reconhecida fraqueza. Desta forma, então, devemos avaliar e pensar e ter o Evangelho como essa centralidade na nossa igreja. Infelizmente, o evangelicalismo contemporâneo está repleto de diferentes tipos de igrejas. Alguns bons, alguns que a gente tem certas limitações e problemas, mas você vai encontrar igreja emergente, igreja com propósitos, igrejas que faz discípulos, além de outros diversos programas, rede ministerial, foram todos métodos que surgiram no correr dos anos, que tem coisas boas que podem ser, com certeza, bastante aproveitados. Mas não importa o tamanho da sua igreja, não importa o lugar que ela está localizado, não importa o tipo de pessoa que está ali para ser ministrada, seja por você, seja por um outro líder, seja você quem está sendo liderado ali, cuidado, você tem que mostrar
determinação em ser direcionado e governado pelo Evangelho em tudo o que você faz. Em tudo o que você faz. Mais uma vez, vou citar Mark Dever e Paul Alexander. Ele diz: não depende de descobrirmos as preferências culturais e espirituais das pessoas que desejamos alcançar. Você não tem de implementar um currículo artificial, nem ser um pensador incrivelmente inovador, nem mesmo um líder carismático. Tem apenas que crer que Jesus edificará a sua igreja por intermédio de seu Espírito e pelo poder do seu Evangelho, sem gastar tempo e dinheiro com o mais recente programa a seguir a tendência seguir a tendência mais popular. Então, o grande problema é esse, né? Muitos líderes de nosso tempo dizem que a igreja só será introduzida no futuro quando seus métodos se atualizarem à sua época. Na verdade, eu entendo que o nosso alvo é introduzir a igreja no futuro, lembrando o que Deus tensionou para a sua igreja, e não o que nós tensionamos para a igreja. A igreja, ela é introduzida, ou será introduzida ao futuro, como usando essa expressão, quando o aspecto mais notável da sua vida for a verdade de que ela é poderosamente direcionada pela antiga palavra de Deus e que tem mostrado a sua eficácia através dos séculos. Então, seria muito insensato ou uma loucura, na verdade, a gente começar a construção de uma casa sem uma planta, sem um planejamento dessa construção, sem saber que tipo de material que vai ser usado, como é que vai ser feita essa construção. Isso também diz respeito à igreja. Quando a gente está construindo a igreja, o que é que eu vou usar? Qual é a minha fundação? Qual é o fundamento para a igreja? Então, o que é para edificar a igreja? Devemos retornar à palavra de Deus, porque é lá que ela mostra como podemos cumprir esse propósito. A igreja é uma instituição que não foi criada pelo homem. Então, ela deve buscar informações daquele que a criou, que é o dono dela, que é o que cuida dela. Então, quando a gente pensa nisso, se nós não fizermos isso, nós vamos correr o risco de passar a vida edificando outra coisa que não é a igreja de Cristo. Então, e no aspecto temporal, a igreja é uma casa espiritual difícil de ser construída. Porque ela deve promover o quê? Relacionamentos intensos, ela deve promover união, ela deve promover as coisas corretas. E para isso precisamos do material correto que vai estar na planta, que nos ensina como edificar essa igreja. Então, as Escrituras vão nos mostrar como esses relacionamentos podem ser saudáveis para a igreja e trazer, assim, crescimento, né? E aí quando a gente pensa, né, o que é a igreja local? O que é a igreja local? E uma resposta que eu achei bem interessante, que diz que a igreja é a demonstração corporativa da glória e sabedoria de Deus. Também ele diz que a igreja tem uma mensagem singular, que é o Evangelho. A estrutura da igreja é centralizada fundamentalmente em Deus. A igreja é um ministério de exaltação. E, por fim, a igreja está sendo edificada por Cristo. Então, como edificar essa igreja, usando a palavra de Dever, uma igreja saudável? Muitas respostas são dadas nesse sentido. Diferentes segmentos evangélicos. Conhecer o público, atrair, satisfazendo suas necessidades. Outros creem que o segredo é ter uma vibrante rede de pequenos grupos, nos quais se cria, entre aspas, a verdadeira comunidade. Pode acontecer ou ainda livrar-se de velhos métodos que não funcionam no contexto atual e entre outras coisas. Como é que nós vamos navegar no meio da confusão de tantos métodos modernos? Qual é a bússola que pode nos guiar para fora dessa confusão? Há um meio de sairmos dessa situação? Entendo que sim, usando a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, edificar um povo para a glória de Deus. E para isso, você pode usar pequenos grupos, você pode usar vários contextos dentro daquilo que você vive. Como eu disse, não há nada de errado nisso. A questão é
a centralidade da palavra. É nela que eu vou olhar e, a partir dela, extrair aquilo que é importante para o meu grupo, para a minha igreja, para o meu povo, e aproveitar aquilo que já tem sido feito e que tem edificado e que tem sido bom, que tem a palavra como a sua centralidade. Então, edificar a igreja é edificar por meio da palavra. A maneira como você vai usar isso, existem várias. Não há uma regra de que se eu fizer pequenos grupos, a minha igreja vai acontecer isso. Se eu fizer um grupo de comunhão, vai acontecer aquilo. Se eu tiver culto de jovens todos os sábados, isso não garante os resultados. Edificamos a igreja por meio da palavra através do evangelho. Então, na verdade, a teologia vai direcionar o método, os métodos de Deus determinam os nossos métodos, o evangelho capacita e instrui a nossa participação nos propósitos de Deus, e a fidelidade ao evangelho e não os resultados tem de ser a nossa medida de sucesso. Então, na verdade, é o que nós estamos vivendo e falando, e não o resultado que é a nossa medida, mas sim a nossa fidelidade. Então, nosso desafio é manter a identidade da igreja, relacionada ao Evangelho de Jesus Cristo, sendo norteado por ela. Os métodos e todos os equipamentos que possuem perdem o seu valor quando estão no mesmo patamar da importância da mensagem. Então, na verdade, como eu disse, e volto a repetir, os métodos são importantes e necessários, mas eles não são maiores do que o Evangelho, do que a palavra de Deus. Então, começamos a edificar a igreja e levá-la a um crescimento e um desenvolvimento espiritual, quando centralizamos ela no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E as demais coisas, o Senhor vai nos dando a direção da maneira como o fazemos para edificar a igreja, para a glória do Senhor, uma igreja que ama Jesus Cristo e que ama a sua palavra. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.